Às vezes você tenta se moldar e tem sustentado uma velha máscara para caber em relações, e essas relações, não estou falando apenas de relação amorosa, estou falando de relações familiares, amizades, parcerias de trabalho. Você tenta manter uma antiga máscara para se manter nessas relações com medo de que essas relações não sustentem uma nova versão sua, mais autêntica. O medo, a angústia te paralisam e te mantém presa numa caverna limitada. Você não enxerga o seu potencial. Você não deixa vir o seu potencial todo, porque ele está dependente, presa numa mentira, tá? Os vínculos sinceros e reais e fortes, eles ficarão, eles permanecerão depois da sua morte. Da morte dessa velha imagem que você criou. Salve nossas forças! Estamos aqui em mais um conselho das cartas para essa semana de lua crescente no signo de Escorpião. Hoje, no dia 1º de agosto, nós temos o 4º crescente, né? No signo de Escorpião. Eu sou Xiomara Dias, cartomante, terapeuta consciencial aqui no Viva Cigana. Faço atendimentos individuais na sua energia, com agendamento. E para mais informações você fala comigo, certo? Bom, na semana de lua crescente no signo de Escorpião, a energia é de trabalho intenso. E quando eu falo de trabalho intenso, muito voltado para os aspectos psicoemocionais, né? Estamos falando de lua, das águas, das emoções, então é sempre voltando para o autoconhecimento e para o seu autodesenvolvimento. O trabalho escorpiano é ir fundo ali nas mágoas, nas águas profundas, né? Naquilo que ficou registrado, nas memórias. Para quê? Para transmutar, transformar. Essa é a função do signo de Escorpião. Ir fundo, no fundo do poço, para então descobrir a sua força interior e poder sair do fundo do poço. Então, essa semana de lua crescente é a semana onde você vai trabalhar em prol daquela sua intenção da lua nova, que tivemos a lua nova no signo de Leão, e observar com mais clareza aquilo que precisa ser transmutado, transformado dentro de você. É sempre dentro de você. Por mais que as circunstâncias externas pareçam ser alheias a você, de fato, o externo reflete aspectos internos que você precisa observar, né? Então, o que quer que você esteja passando, acontecimentos desafiadores, observe que lição interna você precisa aprender com essa situação. Eu não estou aqui dizendo que você que fez as coisas acontecerem. Não, você é parte, você é co-criadora, co-criador da sua realidade. Você é parte de tudo isso que você está testemunhando. Então perceba qual parte sua contribui para que essa situação esteja presente na sua vida, né? Em que lugar da sua alma você criou, né, essa realidade. E tudo depende de como você se relaciona com as coisas que acontecem com você, como você se sente, né? Que relação você estabelece? É culpa? É responsabilidade? É raiva? É indignação? Né? Que dinâmicas se estabelecem em cada situação da sua vida? Como é que você se posiciona em cada momento, em cada contexto que se apresenta? Escorpião é um signo que conhece a alma humana, né? Então, a lua crescente no signo de Escorpião te permite conhecer aquilo que está profundo e que provavelmente pode estar boicotando, sabotando os seus processos de desenvolvimento, daquilo de que você quer manifestar. É um período propício para você observar com clareza esses padrões de apegos, de posse, né? E soltar. Escolher soltar, escolher morrer para isso. O signo de Escorpião, ele também simboliza a morte, né? A morte do que você localiza sendo necessário morrer. Partes suas, né? E quando eu falo morrer, eu não falo de você negar nem jogar para a sombra.
Isso é diferente. Quando você vê e não quer assumir, e não quer se responsabilizar por aquilo que tem dentro de você, você está jogando para a sombra. O trabalho do escorpião não é jogar para a sombra. O trabalho do escorpião é perceber o que está na sombra, trazer a luz da consciência, acolher e dizer agora vai. E aí se despede. Tipo, você cumpriu sua missão e agora eu vou me comportar de modo diferente, eu vou reagir de modo diferente, eu vou sentir de um jeito diferente. E isso é uma escolha. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é uma escolha consciente. Então, um exemplo. Eu costumo sentir muito ciúme. Eu sou escorpiana, né? Então, costumo sentir muito ciúme. O que é que eu faço? Bom, essa semana de lua crescente, então eu quero trabalhar esse ciúme. E aí provavelmente vai acontecer alguma situação que vai me colocar cara a cara com esse ciúme. O que é que eu faço? Eu vou olhar a fundo para isso que eu estou sentindo. Nossa, verdade, corpo. Eu sinto o ciúme e dói, a carne treme, libera o cortisol, é uma sensação muito intensa. O que eu faço com isso? Eu vou explodir, eu vou fazer barraco, eu vou brigar com quem está me causando ciúme, ou eu vou trazer para dentro, entender os meus processos e decidir agir diferente? Trabalho da lua crescente em escorpião. É muito sobre isso, é sobre você se conhecer os seus padrões e a partir disso escolher agir diferente. Quando você percebe um padrão, você pode romper com ele, né? Criar novas possibilidades. E tudo isso exige atenção, estado de presença, vontade de mudar. E essa vontade de mudar é uma despedida de quem você acreditava ser. O signo de escorpião é mestre também nisso, nas mortes inúmeras que nós passamos ao longo de uma existência humana, né? Então, tudo o que a gente vivencia em termos de crescimento e expansão é fruto da morte diária. Todo dia a gente morre para partezinhas nossas que já não são contribuição, né? À medida em que a nossa consciência vai se expandindo, a gente vai adquirindo mais conhecimento, alguns paradigmas não fazem mais sentido. Alguns conceitos já não respondem mais e não nutrem a nossa alma. E a gente vai se despedindo daquelas versões antigas nossas. Não com mágoa, não com julgamento, com gratidão. Tipo, eu passei por lá, eu fui essa pessoa, eu tive esses comportamentos, eu não tenho mais, eu mudei. E isso é a celebração do estado de impermanência da vida. Estamos nessa realidade justamente para estar o tempo inteiro nos modificando, experimentando coisas novas. Até no que aparentemente é igual, até na rotina que aparentemente é igual, existe uma mudança latente, interna, às vezes imperceptível aos outros, mas aqui dentro coisas estão se movimentando. A forma como você observa o mundo e interage com o mundo vai se modificando. Isso é o processo de maturidade, isso é o processo de integração também, porque quando você começa a entender o seu lado luz e o seu lado sombra e acolhe essa dualidade dentro de você, você para de brigar consigo mesma, você integra e fica mais presente. Você não fica vulnerável, porque quem nega a própria sombra está vulnerável. Não conhece a própria sombra, não quer enxergar. Então, é tempo de se fortalecer. Como? Olhando para dentro. Acolhendo as suas sombras, acolhendo aquelas partezinhas que você julgou, que é pecado, que é errado, que os outros apontaram como defeito, como erro. E você acolhe, você olha para dentro, não, tudo bem. Você está aí na sombra porque precisou estar, mas agora é hora de você ser acolhida, ser acolhido, porque você faz parte de mim também. E aí, para-se de julgar, né, o auto-julgamento, para-se de causar essa tensão consigo mesma. E isso é amor, é amar-se, né? Amar-se, né? Seguir o mandamento de Jesus, né? Amar-se totalmente, aceitar-se em sua condição humana, para então poder expandir a sua consciência e ser uma pessoa melhor para o mundo, né?
Olha a carta que está no fundo do deck. A cruz. A cruz fala disso também, né? De merecimento, de uma jornada, de expansão de consciência, de espiritualidade, de autoconhecimento. E eu acho que o signo de Escorpião traz muito disso, né? Desses ritos de passar, né? Dessas mortes e renascimentos que fazem com que a nossa trajetória seja uma espiral evolutiva, não, mas uma espiral ascensional, né? O termo evolutivo, eu tenho pensado sobre esse termo, né? Evoluir. A gente está aqui realmente para evoluir. Eu acredito hoje que não é sobre evolução, é sobre expansão de consciência. E quando você expande, você não se prende a quem você era, né? Ali naquela visão limitada. Você vai expandindo, você vai vendo que existe muito mais do que julga a sua vã filosofia. Então eu acho que a gente não está aqui para evoluir, a gente está aqui para experienciar e aprender. Aprender com a gente, aprender com os outros, aprender com tudo, né? Com a vida. Enfim, falei bastante, né? Muito inspirada. Então, vou pedir as cartas para essa semana, um conselho. Essa semana que vai do dia 1º de agosto até o dia 8. Por quê? Porque no dia 9 teremos a lua cheia em Aquário e eu farei um novo Vida no dia 9, certo? Dessa vez o Vida não veio na segunda-feira e eu decidi fazer no dia mesmo da lua, né? Da lua crescente, do quarto crescente, para pegar mesmo essa energia. Enfim, e é isso. Lidar com o que temos agora. Então vamos respirar fundo, desconecte aí com suas forças. Eu peço aqui a permissão da espiritualidade para que eu possa jogar, tirar as cartas do baralho cigano e trazer um conselho que seja contribuição para todas as pessoas que acompanham esse trabalho no Viva Cigana, de modo que possamos refletir sobre nossas ações na nossa vida e nas situações que estamos experimentando. Lembrando que é uma leitura coletiva, o que não ressoar, você entrega para o universo. Precisando de um conselho, de uma leitura na sua energia, me chama que a gente vai agendar o seu horário, certo? É sempre por videochamada e maiores informações você me procura e a gente conversa. Então vamos lá, energias para essa semana de lua crescente no signo de Escorpião. O tema, a fluência, o desafio, o desenvolvimento e a conclusão. O tema dessa semana, o urso. A fluência, a lua, o desafio, os ventos, o desenvolvimento, a morte, bem escorpiana, né? A conclusão, a raposa. É uma semana com uma energia bem desafiadora, né? O urso já denota aqui tanto aspectos emocionais quanto psíquicos. Os aspectos emocionais do urso traduzem o quê? O apego, a angústia, o medo de perder, a luta pelo território, a luta por autoridade, por se reafirmar, por proteger aquilo que você já conhece, né? Então é um medo, é uma angústia, é uma sensação de insegurança e uma agressividade latente. Então essa semana ela tá bem arisca. Cuidado, né? Vamos mais adiante. As fluências, a lua. A lua como fluência tá falando que o seu emocional tá fluindo. Você vai ter clareza das suas emoções, vai perceber o que é seu e o que não é, vai perceber o que é um padrão antigo que está sendo repetido, né? Porque a lua também fala de passado e de ciclos que se repetem. Então, vai perceber se esse estado de alerta do urso, se essa angústia, se essa agressividade é algum automatismo, é algum padrão que você já vem repetindo e está na hora de trazer a consciência, né?
A lua também fala do seu feminino sagrado, das suas ancestrais, da sua ancestralidade, daquilo que você precisa rever e ainda se libertar, porque é se libertando desse padrão que você liberta também todas que vieram antes de você. Então, de repente, são padrões de comportamento que você repete e que não são seus, são herdados. Então, é um período para você observar se essa carência emocional é sua mesmo ou pertence a alguma ancestral, alguma avó, alguma bisavó, né? Vai buscando aí fundo nas suas águas que você vai encontrar. É um período que está fluindo para você fazer essa investigação lunar. O que está como desafio nessa semana são os ventos, e os ventos falam de conflitos, de discussões, né, de debates. Então, talvez não seja um momento para você estar discutindo polarismos, né, discutindo as polarizações aí, perdendo sua energia com algo que de fato não vai trazer uma mudança para a sua vida, que você vai estar só conversando, dialogando, discutindo, gastando energia e depois cada um vai para o seu lado e nada se resolveu, né? É uma semana em que isso aqui está como alerta, então assim, cuidado com o que você pensa e com o que você externaliza. Talvez essa necessidade de lutar por um território, por uma autoridade, defender um ponto de vista, te traga desgaste, te traga conflito desnecessário, né? Então, qual é o desenvolvimento para essa semana? É o lado escorpiano, né? É o trabalho de morrer para isso aí que já não está sendo contribuição, né? Que personagem você ainda está defendendo? Está tentando um personagem que já está caquético, já moribundo, e você ainda está tentando mantê-lo vivo aí, né? Uma máscara que você está tentando manter porque tá com medo dessa nova versão sua que vem à tona, né? Estamos falando de uma alunação leonina, então algo autêntico tem que vir de você. Mas enquanto você estiver presa a uma versão antiga sua, a uma zona de conforto, a uma zona conhecida, e pelo medo do desconhecido, pelo medo do que vão pensar de você se você se mostrar de uma nova forma, pelo que vão te julgar, você não dá o próximo passo, que é a morte do antigo e o renascimento para uma versão nova. Então, nessa semana você precisa realmente deixar que a morte venha trazer a passagem para algo novo florescer, algo novo dentro de você. E esse algo novo é o quê? Um novo comportamento, um novo hábito, uma nova postura mesmo diante da vida, diante das suas relações, né? Os limites que você quer dar e nunca teve coragem, tá na hora de você exercitar o seu poder de comunicar, mas com inteligência, cuidado para não entrar em discussões. Você não precisa convencer os outros, né? Os seus limites não precisam ser justificados. São os seus limites. O seu não precisa ser justificado. Mas é porque aí entram as dependências emocionais, os apegos, né? O urso também fala disso, né? O urso junto com a lua fala muito disso, mas nesse momento a lua está fluindo, dizendo assim, olha, o que tiver de apego emocional você vai poder soltar. Amar sem apegar, amar sem depender, amar sem condicionar, né? E se aprisionar. É possível você amar sem se desrespeitar, sem se desvalorizar, sem se deixar ser invadida em sua idiosincrasia, em sua essência. Às vezes você tenta se moldar e tem sustentado uma velha máscara para caber em relações, e essas relações, não estou falando apenas de relação amorosa, estou falando de relações familiares, amizades, parcerias de trabalho. Você tenta manter uma antiga máscara para se manter nessas relações com medo de que essas relações não sustentem uma nova versão sua, mais autêntica. O medo, a angústia te paralisam e te mantém presa numa caverna limitada.
Você não enxerga o seu potencial. Você não deixa vir o seu potencial todo, porque está dependente, presa numa mentira, tá? Os vínculos sinceros e reais e fortes, eles ficarão, eles permanecerão depois da sua morte, da morte dessa velha imagem que você criou. Se a sua essência é respeitada, se o seu espírito é respeitado, as relações permanecem quando você deixar vir à tona a sua forma mais reluzente, mais autêntica, mais feliz. E o que é a autenticidade, Silmar? A autenticidade é quando você está sendo quem você quer ser. E isso não quer dizer que você vai desrespeitar as outras pessoas ou que você vai infringir leis. Não estou falando disso, né? Bom senso sempre. Eu estou falando de você deixar florescer a sua versão mais luminosa mesmo, né? A sua versão espontânea, alegre, criativa, divertida, que fala bobagem também, que ri da vida e que sente tesão pela vida, né? Como é que você se expressa a sua felicidade, a sua alegria de viver? E para que essa versão autêntica venha à tona, você precisa realmente matar esse urso que está angustiado aí, defendendo aí essa carcaça que precisa, sei lá, agradar ao mundo todo, mas desagrada a si mesmo. Para refletir sobre isso, tá? Né? Em que aspecto você precisa morrer para deixar vir algo novo? E como conclusão dessa semana, que vai até o dia 8 de agosto, temos a raposa. A raposa fala de atenção. Esteja atenta, né? Tenha estratégia, tenha um pouco de malícia para perceber em que momentos esse urso precisa ser ativado. Se você precisa vestir uma máscara porque está tensa, porque tem medo, porque está angustiada, é muito um sinal de que essa relação ou essa situação não é para você. Ou precisa ser revista, ou precisa ser conversada. Por exemplo, se você está num relacionamento em que você tem que estar o tempo todo pisando em ovos, que você não pode ser de fato quem você é e expressar a sua verdade, cuidado. Você não está numa relação saudável. Se você está em uma situação de parceria de negócio e você não pode ser honesta com o que você está sentindo no momento, você não se sente à vontade para ser quem você é, cuidado. É uma red flag, é uma bandeira vermelha, atenção, né? Então, a raposa como resposta para essa semana é uma semana de alerta, esteja atenta a todas as dinâmicas que acontecerem na sua vida, observe como as pessoas reagem quando você se demonstra verdadeira, né? Autêntica, espontânea. Observe como as pessoas tentam reavivar a sua antiga versão e trazer de volta. Ah, mas você não era assim. Tá mudando por quê? O que é que tá acontecendo? Esteja atenta, firme. Se você decidiu mudar e estabelecer limites, né? Reconfigurar, né? Reajustar as relações, se mantenha firme, esteja atenta às sabotagens que podem chegar. Não se abandone. E se nessa dinâmica desse processo de morte e renascimento as relações forem ruindo, deixe ir. O que é para ser verdadeiro seu, né? As relações que forem firmes e fortes, elas não vão te abandonar. Elas vão acolher a sua nova fase. Tá? Ninguém é o tempo todo o mesmo. Senão ninguém ia mudar na vida, ninguém ia amadurecer, ninguém ia aprender nada, ninguém é parado. Somos metamorfose ambulante, né? É o clichê mais lindo da música brasileira, né? Metamorfose ambulante. A gente tem o direito e o dever de estarmos o tempo todo reavaliando nossos conceitos, atualizando a nossa maneira de estar na vida, né? E reconhecer, poxa, aquilo ali não estava legal, eu não estava sendo a minha melhor versão, eu posso melhorar. Como posso melhorar?
né? E se responsabilizar por isso, em tudo, né? Se eu me mantivesse com a mentalidade que eu tinha quando eu engravidei, por exemplo, eu não estaria satisfeita com a mãe, né, que eu poderia ser hoje. Então, porque eu me permiti mudar e abrir mão de coisas que eu achava que tinha que estar ali, fazendo parte da minha vida, eu precisei abrir mão para que uma nova mulher viesse e uma mãe autêntica viesse à tona. E hoje eu sou muito feliz com a mãe que eu posso ser e com a mãe que eu sou, né? Foi um processo muito lento e doloroso de diversas mortes que eu fui passando para hoje honrar a maternidade que eu exerço. É um exemplo pessoal que eu trago e que sim, essa maternidade ela vai ser questionada por pessoas, né, que não me conhecem, que não sabem da minha dinâmica, vai ser julgada, até porque é uma maternidade com guarda compartilhada, é toda uma dinâmica diferente, não nuclear. Então, sim, sempre vai ter gente julgando, sempre vai ter gente querendo apontar dedos e colocar a sua autenticidade em xeque. Mas é isso, a raposa pede atenção, malícia e tenha estratégia, reserve-se ao silêncio, reserve-se no seu direito de não ter que responder, não ter que dar satisfação, não ter que justificar os seus nãos, os seus limites, tá? É sobre controlar aquilo que merece a sua energia e não dar energia às discussões, tá? Uau, que semana! Então, vamos fazer aqui esse resumo. É uma semana em que o seu velho eu, seu velho urso apegado à sua zona de conforto, né? Aquilo que você já conhece, esse urso aqui ele vai estar sendo tensionado. Por quê? Porque ele tá moribundo, já tá na hora dele ir se despedir. Esse urso mal aspectado, esse urso que te traz angústia, que você se sente oprimida dentro de uma caverna escura e fria. Então, você está sendo convidada pelo processo de morte que se desenvolve. Essa morte que te permite renascer para uma versão mais autêntica. Porque o que está fluindo é justamente o seu aspecto psicoemocional. Então, nesse momento, você vai poder enxergar quais são os padrões ancestrais que você está repetindo, né? Quais são os traumas que estão rodando no seu subconsciente, te fazendo agir de modo automático, impensado. É um momento em que você vai poder deixar fluir essas coisas, né? Deixar morrer esses aspectos seus, para que uma nova versão mais leve, mais em fluxo com a vida e com a alegria venha à tona. É uma semana em que você vai precisar perceber as discussões, os debates que são contribuição e aqueles que só vão desgastar a sua energia, né, causando rupturas, causando conflitos. Então, cuidado com os conflitos, com as discussões que não vão, de fato, ser contribuição, que não vão trazer uma melhoria para a sua vida ou para as situações que se apresentarem, tá? E, em resumo, a resposta para essa semana é cuidado, esteja atenta à autossabotagem e à sabotagem que vem de fora também. Porque em todo o processo de mudança e renascimento, em que você tem que se despedir de algo conhecido, algo antigo, haverá resistência, né? As pessoas vão tentar sempre te associar à velha versão sua, né? Ah, mas você sempre foi assim, tá mudando por quê? Então, esteja atenta a essas falas. Não se renda à pressão externa. Você decidiu mudar. Você permitiu que o processo de morte do signo de Escorpião te abençoe com uma nova fase na sua vida. Se permita ser a sua versão mais autêntica. Estamos na lunação de Leão e Leão fala da verdade do coração, daquilo que brilha alto na sua alma e que faz você se sentir livre para ser quem você é. E isso exige sim você morrer para tudo que você foi adquirindo ao longo da vida na tentativa de agradar aos outros, né? Não temos mais tempo de estar agradando aos outros. Vamos olhar para dentro e sermos fiéis ao nosso coração, tá certo?
Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenha sido contribuição para você, que sua semana seja abençoada. E já sabe, né? Precisando de um conselho direcionado, tenho diversos jogos com diversos valores. Me procura para saber mais e agenda a sua sessão, tá bom? Que a nossa semana seja linda, leve e abençoada. Um beijo, até a próxima semana.